Fala aí, futuro empreendedor, futuro empresário, como que você tá? Para que tá tudo na paz, graças a Deus. E esse vídeo, se você veio pelo título, é porque você tá perdido. Esse vídeo é para quem tá perdido, quem não sabe como empreender, quem não sabe, talvez, o que eu preciso fazer para iniciar no meu nicho, ou às vezes não sabe nem qual nicho você quer empreender, às vezes você só quer começar um negócio porque você não aguenta o seu chefe chato. E já te adianto, se você está empreendendo por causa desse motivo de não aguentar o seu chefe mandando em você, saiba que é muito mais difícil ser empreendedor do que aguentar essas ordens de chefe, tá? Obviamente que a nossa paz, nossa mentalidade no começo vai ser melhor, mas vou te dizer que é tão difícil quanto, ou posso até dizer que é muito mais, porque eu já tive chefe chato, já tive que aturar e agora estou nessa parte de liderança à frente de uma empresa, então eu posso te dizer que é muito mais difícil. Então, se você está empreendendo por esse motivo, não é querendo te desanimar, mas calma que você ainda vai entender o porquê que eu estou falando isso. Enfim, bora lá. Esse vídeo não é para quem quer a prática, tá? Então, se você quer a prática, ou seja, quanto que eu preciso ter de caixa, quanto que eu preciso investir em marketing, esse vídeo não é para você, tá? Porque cada negócio, cada nicho é diferente, tem sua particularidade prática. Ou seja, para iniciar uma agência de marketing, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter de grana para investir, o que eu preciso ter de equipamento é diferente para quem vai iniciar, por exemplo, sei lá, um escritório de arquitetura, quem vai iniciar um estúdio de fotografia, quem vai iniciar um e-commerce, quem vai iniciar uma hamburgueria, é totalmente diferente de nicho para nicho. Então, para você ter a parte prática, você precisa pesquisar o nicho e o que você quer saber, tá? Essa seria a forma correta para você que está buscando um vídeo desse tipo. Mas se você é uma pessoa que está perdida, não sabe nem talvez como que funciona empreender, o que eu preciso ter, o que eu preciso saber, esse vídeo é para você, tá? E esse vídeo vai ser rápido, vai ser um vídeo curto, talvez ele tenha aí no máximo 10 minutos, você tá sabendo o tanto de tempo que tem, eu não, mas esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Então, ponto 1 e ponto 2 e acabou, tá? Que são os dois pontos principais que eu acho que tenho certeza que todo empreendedor, todo empresário precisa ter em mente, tá? E tem muito empreendedor, muito empresário que está às vezes 10 anos, 5 anos no ramo empreendendo e não sabe dessas coisas, tá? E eu acho que são os pontos mais importantes para você conseguir ter resiliência, para que você consiga sempre estar avançando e sempre, principalmente, sempre feliz com o processo, sempre tendo prazer no que você está fazendo, entendendo que você está no caminho certo, tá? Então, bora lá para o ponto 1. O ponto 1 é propósito, tá? E esse ponto, já vou tirar mais pessoas do vídeo, esse ponto, se você não acredita em Deus, se você não é cristão, e minha luz vai cair, deixa eu arrumar aqui para ela não cair, boa. Se você não é cristão, talvez esse ponto seja baboseira para você, mas se você acredita em Deus, esse ponto faz total sentido. Por que propósito? E por que quem empreende precisa ter um propósito? Porque é o propósito de vida que vai te fazer ter aquela satisfação quando você for, por exemplo, quando você tiver, sei lá, 80 anos, você tiver para morrer, você olhar para trás e você ver que valeu a pena a sua vida, que você cumpriu o seu propósito, isso é a coisa mais satisfatória, e não só no final da vida, enquanto você está vivendo é muito prazeroso, tá? E como que eu sei meu propósito? Como que você vai fazer para descobrir caso você não saiba? E provavelmente se você está nesse vídeo você não sabe o seu propósito ainda e não tem problema. Aí que entra o ponto. Se você não sabe o seu propósito, você sabe o que você precisa fazer, né? Pensa aí. Se você não sabe o seu propósito, o que você precisa fazer? Você precisa procurar, você precisa buscar saber qual é o seu propósito. Esse que é o seu primeiro passo. Então, se você não tem um propósito, busque ter. E onde você vai buscar? Em Deus, lendo a Bíblia, orando, se edificando, né, realmente com Deus, tendo contato próximo com Deus. Muita gente diz que ama a Deus, eu sou cristão, mas não lê a Bíblia todo dia, a pessoa não ora todo dia, a pessoa não tem uma comunhão. Você, não sei se você é casado, solteiro, se você namora, mas vamos pegar ali, eu que sou casado, eu amo minha esposa, então se eu amo ela, eu não vou ficar sem contato com ela. Ou seja, eu vou passar dias e dias sem falar com ela, sem ouvir ela, não faz sentido. Então, se você realmente ama a Deus, você tem que buscar Ele, você tem que trocar ideia, tá? E é assim, é trocando ideia, pedindo para Deus te mostrar o seu propósito, que Ele vai te mostrar, tá? Todo mundo que busca vai achar. Então, se você está buscando o seu propósito, pode ter certeza que Deus vai te mostrar ele, tá? E por que o propósito é importante?
Porque sem um propósito, você pode fazer a maior cagada, que é você tomar um rumo errado na sua vida, tá? Então, por exemplo, pode ser que empreender não seja nem o seu propósito, não faça parte do seu propósito. Talvez se você chegou nesse vídeo, se você teve aquela vontade inicial de empreender, talvez seja Deus tocando no seu coração e falando, ó, o teu caminho é esse. Mas pode ser que você descubra que o seu propósito é, sei lá, é ser missionário, você ir para ilhas, pregar o evangelho de Deus, ou talvez seu propósito seja você ser o gerente de uma grande empresa, ou seu propósito seja, enfim, Deus vai te mostrar esse propósito. Mas o que eu quero dizer é que o propósito nem sempre tem a ver com empreender, tá? Então, se o seu propósito tiver a ver com empreender, Deus te mostrar isso, aí que entra o ponto, que é o porquê que é importante o propósito, que é que o propósito ele vai te dar, vamos por aqui, vários benefícios, né? Até escrevi aqui, né? Tô com uma colinha, mas o propósito ele vai te dar resiliência, ele vai te dar motivação, ele vai te mostrar que você está no caminho certo. Quando você estiver naqueles momentos mais depressivos, difíceis, ele vai te dar ânimo, porque você vai saber que faz parte do jogo, faz parte do game, tá? Então o propósito ele é importante por causa disso. Muito empresário desiste, muito empresário, infelizmente, acaba falindo a empresa porque não tem propósito, tá? E, pô, não tô mentindo, eu já vi isso na prática. Eu conheço diversas pessoas, às vezes até mais velhas, que chegaram no final da vida e você percebe, sem a pessoa falar, você percebe que a pessoa é insatisfeita, que a pessoa não fez o que ela deveria ter feito na vida dela, sabe? Que ela tá no lugar errado. E essa pessoa geralmente é infeliz, é reclamona. Você deve conhecer esse tipo de pessoa e pode ter certeza que esse tipo de pessoa é porque ela não viveu o propósito dela. Então, mais importante do que tudo, o empreendedorismo precisa fazer sentido com o seu propósito, tá? Não diretamente, pode ser indiretamente, mas tem que ter uma ligação, sim, tá? Isso vai te ajudar, isso vai te levar para outro nível, isso vai fazer com que você sempre evolua, que você sempre esteja no caminho certo, tá? E o segundo ponto, então o primeiro ponto, tem um propósito em mente, um propósito claro, tá? Deus tem um propósito para todo mundo, para cada pessoa dessa terra, ele tem um propósito específico, saiba o seu. E o segundo ponto é quem? Como assim quem? Qual é a pessoa? Quem são os exemplos, né? Quais são os exemplos de pessoas que você precisa seguir, que você precisa se inspirar e se espelhar, tá? Quando eu comecei a empreender, eu vou te dar um exemplo prático agora, quando eu comecei a empreender, eu fui muito pro lado de desenvolvimento pessoal, porque eu segui os conselhos, o exemplo da pessoa certa, das pessoas certas. Então, eu vi que essas pessoas tinham o desenvolvimento pessoal como uma área muito importante, onde elas sempre buscavam evolução. E isso me fez buscar evolução no desenvolvimento pessoal. Ou seja, eu comecei a parar a querer me exercitar mais, eu comecei a querer ler, a buscar conhecimento. Eu me tornei uma pessoa que busca diariamente um desenvolvimento pessoal. Isso enraizou na minha mente há muito tempo, desde quando eu comecei, porque eu me espelhei nas pessoas certas. Tem muita pessoa aí, ó, eu tenho agência de marketing, tá? E nessa agência a gente já atendeu mais de 100 empresas. Então eu já conversei presencialmente, virtualmente, já tive contato de entender o negócio, de entender a pessoa, com facilmente mais de 200 empresários, tá? E desses 200 empresários, mais, sei lá quantos, mas com certeza foi mais de 200, eu posso te falar que, sei lá, 90% deles, 80% deles, não tem esse quem, não tem, por exemplo, desenvolvimento pessoal na vida dela. É uma pessoa que tá nem aí para a saúde, que vai dormir pouco, uma pessoa que não vai querer buscar conhecimento, não vai querer ler, não vai querer se exercitar, tá? E esse tipo de pessoa que não tem desenvolvimento pessoal, ela tá muito atrás de quem tem, tá? Então, elas não se espelharam na pessoa certa, elas simplesmente começaram a empreender, talvez sem propósito, que foi o ponto 1, e talvez sem um quem, se espelhando nas pessoas erradas. E talvez você conheça alguns empresários, alguns empreendedores que são arrogantes, que são mau caráteres, que vivem de mal com a vida. E esse tipo de empresário, infelizmente, hoje em dia, é o tipo de empresário que a galera mais conhece. Às vezes você tá na sua empresa ali, seu chefe é chato pra caramba, você fala, o patrão ali enche o saco, vive brigando, vive xingando. Esse tipo de pessoa é um tipo que você não deve se espelhar. E talvez você tenha um espelho, né, como esse, você vai começar a empreender e você vai ser igual inconscientemente. E isso aí vai te levar para o caminho negativo, vai te levar para um caminho para um lugar, né, que eu tenho certeza que você não quer estar. Então, quem é muito importante, você saber quem vai te levar ao lugar certo, quem você deve se espelhar.
tá? Então tenha muito essa palavra, quem que eu preciso ter contato, com quem que eu preciso aprender para chegar onde eu quero, tá? Se espelhe em pessoas certas. Se você for o tipo de pessoa que não tem um quem forte, não tem espelhos realmente que vão te guiar para o caminho certo, para onde você quer chegar, provavelmente você vai se lascar, tá? Você não vai ter um sucesso, ou você vai ter, igual eu falei, muita gente liga sucesso com a parte financeira e não é só isso. Obviamente que você pode ter sucesso financeiramente, mas tem diversas outras áreas da sua vida que você precisa ter sucesso também, né? A área de relacionamento, a área familiar, a área de saúde, né? Que envolve desenvolvimento pessoal. Então não é só a parte financeira, tá? Não ache que o seu sucesso maior é porque você está ganhando grana, tá? Então tenha essa distinção, beleza? Então, basicamente é isso. Tenha propósito, saiba qual é o seu propósito e busque os espelhos certos, as pessoas certas para você se guiar. Você tendo isso, eu tenho certeza que você vai empreender da forma certa, você vai começar da forma certa e com certeza você tem grandes possibilidades de você ter sucesso em todas essas áreas que eu comentei aqui, enfim, em todas as áreas da vida. Então, saiba seu propósito e busque espelhos, busque saber quem é a pessoa que você deve se espelhar, tá bom? Um abraço para todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, e provavelmente você não é, porque meu canal é novo, esse vídeo aqui deve ser o segundo ou terceiro do meu canal, então se inscreve aí, deixa seu comentário, deixa seu like, porque ajuda muito a eu trazer mais conteúdos como esse, beleza? Tamo junto e bora pra luta.